A mineração está profundamente enraizada na história do Brasil, sendo um dos pilares da formação econômica e social do país. Desde o descobrimento, a busca por ouro, pedras preciosas e outros minerais moldou a economia e a sociedade brasileira, atraindo exploradores e colonos. A corrida do ouro no século XVIII, por exemplo, levou à ocupação do interior do país e ao surgimento de cidades como Ouro Preto e Diamantina, que se tornaram centros culturais e econômicos. A mineração impulsionou o desenvolvimento, mas também deixou cicatrizes profundas no meio ambiente e nas comunidades, com desmatamento e poluição. A exploração de recursos minerais continuou sendo uma atividade central na história do Brasil, com a descoberta de novos depósitos, como ferro, manganês e bauxita, que são essenciais para a indústria moderna. Atualmente, o país é um dos maiores produtores e exportadores de minério de ferro do mundo, com empresas como a Vale dominando o mercado global e contribuindo significativamente para a economia nacional. No entanto, o passado e o presente da mineração no Brasil também são marcados por tragédias e desafios, como desastres ambientais e sociais que afetam milhares de pessoas. O abandono de minas, sem a devida recuperação ambiental, é uma realidade preocupante que exige atenção e ação imediata para evitar danos irreversíveis ao ecossistema e às comunidades locais. O ciclo do ouro, no século XVIII, ilustra a natureza efêmera da mineração e os perigos do abandono. A descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso atraiu milhares de pessoas em busca de riqueza fácil. Cidades floresceram da noite para o dia, impulsionadas pela febre do ouro. No entanto, a riqueza aurífera não durou para sempre. À medida que as reservas de ouro se esgotavam, as minas começaram a ser abandonadas. Cidades outrora vibrantes se tornaram cidades fantasmas. O ciclo do ouro deixou um legado de degradação ambiental, com solos erodidos, rios contaminados por mercúrio e paisagens desfiguradas. O abandono de minas é um problema crônico no Brasil. As causas são diversas: esgotamento de recursos, flutuações do mercado, falta de planejamento, falência de empresas e, em alguns casos, negligência criminosa. Minas abandonadas são como feridas abertas na paisagem, representando riscos para o meio ambiente e para a saúde humana. Estruturas precárias podem desabar, causando acidentes. A falta de monitoramento e tratamento de água contaminada por metais pesados pode contaminar o solo, os rios e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde da população e dos ecossistemas. As tragédias de Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, revelaram ao mundo a face cruel da mineração mal gerida. Essas catástrofes não foram apenas acidentes isolados. Em Mariana, o rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, liberou milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, devastando o Rio Doce e atingindo o litoral do Espírito Santo. A destruição foi imensa e os impactos ambientais são sentidos até hoje. Em Brumadinho, o rompimento da barragem da Vale causou uma avalanche de lama tóxica, soterrando a comunidade e matando centenas de pessoas. As operações de resgate foram intensas, mas muitas vidas foram perdidas. Esses eventos trágicos evidenciaram a falta de fiscalização, a negligência com a segurança e a priorização do lucro em detrimento da vida e do meio ambiente. A ganância das empresas mineradoras ficou evidente. As consequências dessas tragédias ainda são sentidas hoje, com comunidades inteiras lutando para reconstruir suas vidas e ecossistemas devastados. A jornada para a recuperação é longa e árdua. Seção 6: Impactos econômicos, cidades fantasmas e desemprego. A mineração, muitas vezes, é vista como um motor de desenvolvimento econômico, mas o abandono de minas pode ter o efeito contrário. Quando uma mina fecha,
A comunidade que dependia dela sofre com o desemprego, a queda na arrecadação de impostos e a falta de investimentos. Cidades que dependiam da atividade mineradora podem se tornar verdadeiras cidades fantasmas. A falta de alternativas econômicas agrava a situação, levando à pobreza, ao êxodo rural e à perda de identidade cultural. Seção 7. O caminho da sustentabilidade. Uma necessidade urgente. O Brasil precisa repensar a mineração, buscando um modelo mais sustentável e responsável. A exploração mineral não pode continuar sendo sinônimo de tragédias e passivos ambientais. É preciso investir em tecnologias mais limpas, reduzir o consumo de água e energia, minimizar a geração de rejeitos e garantir a segurança das barragens. A recuperação ambiental de áreas degradadas pela mineração é fundamental. É preciso recuperar os solos, reflorestar áreas desmatadas, tratar a água contaminada e monitorar os impactos a longo prazo. A participação da comunidade nesse processo é crucial, garantindo que as soluções sejam adequadas à realidade local. Seção 8. Fiscalização e responsabilização. Medidas essenciais. A fiscalização rigorosa por parte dos órgãos ambientais é fundamental para evitar novas tragédias e garantir que as empresas cumpram as leis ambientais. É preciso investir em monitoramento constante, aplicar multas pesadas em caso de irregularidades e responsabilizar criminalmente empresas e gestores que coloquem o lucro acima da segurança e do meio ambiente. A transparência também é essencial. As empresas devem ser obrigadas a divulgar informações sobre seus projetos, impactos e planos de recuperação ambiental. A sociedade civil precisa ter acesso a esses dados para poder acompanhar e fiscalizar a atividade mineradora. Seção 9. O futuro da mineração. Entre a exploração e a preservação. O Brasil enfrenta o desafio de conciliar a exploração mineral com a preservação ambiental. A vasta riqueza mineral do país é uma bênção, mas também uma responsabilidade. A mineração, se bem gerida, pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Ela gera empregos, infraestrutura e oportunidades para muitas comunidades. No entanto, é preciso aprender com os erros do passado e trilhar um caminho de sustentabilidade. Desastres ambientais e áreas abandonadas são lembretes dolorosos dos riscos envolvidos. O futuro da mineração depende de um pacto entre empresas, governo e sociedade. Somente através da colaboração podemos encontrar soluções equilibradas. É preciso investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias menos impactantes, fortalecer a fiscalização e garantir que as práticas sejam seguras e sustentáveis. Garantir a participação da comunidade nas decisões, ouvindo suas preocupações e incorporando suas sugestões. E priorizar a recuperação de áreas degradadas, transformando paisagens devastadas em ecossistemas vibrantes novamente. Só assim poderemos garantir que a riqueza mineral do Brasil não se transforme em um legado de tragédias e destruição, mas sim em um exemplo de harmonia entre progresso e natureza.